Olá, caro aluno, tudo bem? Na última aula nós tivemos uma introdução sobre a importância da cultura enquanto diversidade. Hoje nós vamos dar uma continuidade, falar um pouquinho sobre a ideia de antropologia. Antropologia é uma ciência da área das ciências humanas, principalmente na área de sociologia, que vai estudar um pouco a estrutura do homem, né? Toda vez que nós olhamos para o homem, para o seu comportamento, ali nós temos uma noção de como que ele é, e principalmente como o homem surgiu no decorrer do tempo, ou melhor, como o homem se organizou e se formou. Bem, falar em antropologia é um tema muito amplo, porque o homem ele é um ser plural, conforme nós já falávamos na nossa última aula. A pluralidade do ser humano, com as suas características étnicas, culturais, sociais, físicas e por aí se vai. A antropologia ela não é uma disciplina fechada, a todo momento ela vai sendo modificada, porque o homem, onde ele está inserido, essa inserção faz toda a diferença na formulação do que ele é. Bem, mas o que é uma antropologia? O que retrata a antropologia? Bem, a antropologia é uma ciência que estuda o homem. Vamos pensar a estrutura da palavra antropologia. Antropo, que é homem em grego, e logia, estudo. Então é justamente o estudo sobre o homem, tá? É uma disciplina que ela vai avaliar o indivíduo e aonde ele está inserido. Quando nós falamos em ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, antropologia, o homem é sempre o ponto de partida, tá bom? Então é um estudo sobre o homem. A palavra logia, em grego logos, que traduzindo seria mais ou menos um pensamento, a razão. Então é o homem na sua plenitude, na sua maior forma de expressão e maior forma de conhecimento. Nós podemos separar a antropologia como ponto de estudo a partir da área social, antropologia social. Também nós podemos falar um pouquinho sobre a antropologia biológica e também a antropologia cultural, o homem enquanto cultura, e que para mim é o ponto principal, é aquilo que revela o máximo do homem, é onde ele se faz enquanto cultura. A cultura é aquilo que nos identifica. Cultura, ela mostra quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quais são as nossas práticas, as nossas ações. O ano passado, o ano da Copa do Mundo, nós observamos muito os outros países existentes e como suas culturas são predominantes, como que o lugar onde você está geograficamente, ele tem uma influência enorme na formação do indivíduo. Podemos dizer que a sociologia e a antropologia são disciplinas novas, bem diferente da filosofia que nasce lá 600 anos antes de Cristo. A antropologia ela é uma disciplina totalmente moderna. Nasce mais ou menos lá pelo século XIX, ela tem uma mutação um pouquinho quando o grande naturalista Darwin coloca sua teoria evolucionista, que muda totalmente o centro da atenção, né? A evolução dos seres humanos, a adaptação do ser mais forte sobre o mais fraco, era algo que não se discutia. E nós temos um problema também teológico. Quando se começa a falar de cultura e a gente percebe que a relação de Deus, a criação divina, ela já não pode talvez ser o único centro, a única resposta que a sociedade tinha. Talvez agora nós temos uma resposta um pouco mais palpável. Quando nós falamos em teoria, geralmente não é o que representa. Eu não sou da área da biologia, mas qualquer biólogo pode responder isso com mais autoridade. Quando a gente fala em teoria, tem gente que entende, é uma suposição, é uma hipótese apenas, e não é. A teoria ela é um caminho, né? Um caminho comprovado. A ciência ela se dá por algo que é verificável, que é observado, e também aquilo que não é falsibilizado. Como que nós podemos ter certeza de uma teoria? Se você analisa, se você observa e se você consegue comprovar que ela não é falsa. Tudo bem? Então aqui que nós vamos
começar a observar a ideia de teoria, a teoria de Darwin para a cultura. E conforme eu disse, foi muito complicado desvincular da ideia religiosa, tá bom? Quando as pessoas percebem que talvez a criação de Deus ela tenha evoluído, foi um surto enorme, tá? Dentro da antropologia, nós temos a antropologia cultural, conforme eu comecei a falar um pouquinho. Nós temos a antropologia biológica, que também é a física, que ela se ocupa justamente de uma análise do material, que é colhido em escavações, em sítios arqueológicos. A arqueologia ela vai dizer muito para a história, para a antropologia, para a biologia, sobre as respostas que nós temos desde a antiguidade. Uma das minhas formações é justamente a história, e eu não consigo pensar o indivíduo sem olhar a evolução dele desde sempre até agora. Vocês sabem e já viram em vários materiais aqueles livros onde nós temos a evolução do ser humano, que começa com o ancestral lá atrás, até virar o Homo erectus, o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens. É justamente essa ideia que nós temos enquanto indivíduo, um indivíduo que está em constante evolução. Então os fósseis eles são de fundamental importância para a gente entender desde quando surge o indivíduo, desde quando surge o homem, tá? Então nós vamos relacionar a arqueologia, a anatomia, junto com a antropologia, junto com o estudo cultural. Talvez o curso que você esteja fazendo, você olha e fala assim, mas meu Deus, será que eu preciso estudar isso? Bem, um universitário ele precisa ter uma noção enorme do conceito cultural, né? Não ficar preso somente em apenas aquilo no qual você está estudando, qual é o seu foco de estudo. O conhecimento ele é muito mais abrangente do que apenas a minha área. Nós precisamos, agora no século XXI, nesse momento que nós vivemos, são de pessoas múltiplas, pessoas que conseguem dialogar e compreender conceitos a mais do que simplesmente da nossa disciplina. Bem, então temos também a antropologia social, que ela vai estudar as características do povo, a sua manifestação, os seus hábitos, suas rotinas, seus costumes, a evolução de seus costumes, crenças, religiões, manifestações artísticas, linguística. É muito fácil pegar uma novela de época onde as pessoas elas se comunicavam e chamavam o outro de vós missê, vós mercê, e hoje isso é totalmente inconcebível, né? A gente abrevia ao máximo numa linguagem de internet, a gente coloca VC, né? A gente abrevia, faz o mais fácil possível, o mais rápido possível. Bem, e não é desde sempre, isso aconteceu por muito tempo. A própria religião no Brasil, ela não era o que ela é desde sempre. Bem, até o Brasil imperial, o ano de 1889, quando acaba o Império no Brasil, nós tínhamos uma religião oficial, que é o catolicismo. Com a República, veio uma ideia de Estado laico e abre um caminho muito maior para se conhecer a religião. Só que, porém, outras religiões eram perseguidas, como a religião de matriz africana, muito perseguida na época do Brasil Império, do Brasil República, pouco se mudou, e até hoje nós temos um reflexo sobre a questão racial, étnica, junto com a religião. Isso foi discutido agora há pouco num programa, num reality show famoso, né, no nosso país. Então, esses assuntos, eles continuam firmes, fortes, dentro da nossa cultura brasileira, e claro que em outras culturas isso também é latente, isso também é uma realidade. Bem, nós precisamos entender que a antropologia ela está associada com outras ciências, como o caso da etnologia, etnografia, o simples fato de estudar a escrita de outros povos ou dos nossos povos antepassados diz muito de como o que deve ser revelado. Eu acredito que o máximo que vocês conhecem, a finalidade, o grande exemplo que nós temos sobre uma grafia é justamente
os hieróglifos ou hieroglifos egípcios, e quando você descobre, você compreende o que está escrito ali, tudo começa a fazer sentido, ou tudo começa a não fazer sentido, né? Essas ciências, elas querem nos inserir dentro de uma realidade. Percebam que a proposta do nosso curso é justamente um olhar para a diversidade, e antes de tudo, a gente precisa compreender que existe o diferente, que existem pessoas que pensaram de uma outra forma, que viveram de uma outra forma, e que não é só no passado, isso ainda é muito latente. Nós temos, então, um antropólogo que vai trabalhar isso, que seria Lévi-Strauss, que vai analisar um pouco da etnologia e etnografia, que são essas disciplinas que compõem um pouco a antropologia, tá? Para ele, a etnologia, a etnografia, ela tem a função que seria de síntese. Qual que é o conceito de síntese? Para a filosofia, a síntese é justamente aquilo que resume, mas não é um resumir no sentido de diminuir, é um resumir no sentido de ir direto. Dentro da antropologia, nós chamamos isso de dialética. A dialética, ela é marcada justamente pela a tese, a antítese e a síntese, que seria a ideia de contraposição. A tese é uma ideia que ela vai ser contraposta a uma outra ideia, uma antitese, uma antítese. E o resultado de tudo isso é a síntese. Tudo bem? Então, para compreender o que é a cultura, nós precisamos fazer esse processo, avaliar os pontos e perceber qual ponto ali que é o principal. Bem, para entender o que é o homem, nós não podemos ficar presos somente a uma ideia, a ideia do Brasil, ou a ideia aqui do nosso interior, da nossa cidade. Não, o ser humano, ele é muito amplo, até porque nós corremos um risco enorme de ficar preso dentro de um conceito e achar que esse conceito ele é universal, achar que esse conceito, que esse ideal, ele é único e verdadeiro, e tudo que está fora dessa nossa verdade, dessa nossa realidade, como se algo não prestasse, como se não fosse algo bom, tá? Então, para compreender o nascimento do sentido pleno da cultura, nós precisamos compreender outros povos, como o caso do continente africano, como o caso da Oceania, como o caso do continente asiático, com expressões totalmente diferentes da nossa. E quando nós falamos nesses outros povos, eles estão direcionadamente a nós. Não tem como não falar isso. Durante o Império, a República Brasileira, o início da Primeira República, vários povos vieram para cá. Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o êxodo desses povos, a diáspora dos povos em guerra, são incontáveis. Agora, na Guerra da Síria, que já dura mais de 10 anos, vários povos em territórios de guerra continuam vindo para cá. Nós tivemos um grande movimento migratório da Venezuela, do Haiti, também para o nosso país. Então, quando esses povos se misturam um pouquinho com o nosso, a nossa cultura, ela acaba sendo modificada, tá bom? Então, nós precisamos compreender que a mistura dos povos cria uma nova identidade, tá bom? Esse vídeo já está ficando um pouquinho comprido. Vou parar ele por aqui só para falar a importância da diversidade e no próximo vídeo já retratar um pouquinho mais sobre algo teórico, sobre o conceito de cultura e o estudo para o crescimento da diversidade, tá bom? Até mais!